Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no curso de Matemática Básica. Sou Erisvaldo e a gente está seguindo a sequência de fazer umas revisões aqui básicas para quem tem dificuldade na matemática básica. Bom, eu sou professor de Física e Matemática. Se você quer ter aulas particulares de matemática online, ou matemática ou física, com consultorias, tutorias, dá um salve aí nos comentários ou então via a descrição desse vídeo lá no meu Instagram. Dito isso, vamos resolver aqui umas... Eu botei 2 exemplos aqui, mas a gente vai resolver 4 exemplos que eu acredito que sejam boas maneiras de a gente introduzir a simplificação. Porque às vezes, bom, se você botar numa calculadora, você consegue resolver muito facilmente isso aqui. Só que você não tem calculadora. Só que você não sabe multiplicar e dividir números grandes. Então, se você tem dificuldade de multiplicação e divisão de números grandes, normal, todo mundo tem. Agora você precisa ser esperto o suficiente para poder simplificar ao máximo a questão. E é isso que a gente vai ver agora. Porque a gente vai começar aqui a fazer simplificações de questões para que você consiga se desenvolver bem. Dito isso, vamos começar. Bom, quando a gente está trabalhando com expoentes, com números com expoentes, né? A gente tem que se atentar ao fato de que a gente vai operar melhor eles se eles estiverem com a mesma base. O que é a base? A base é esse número aqui de baixo, né? Então a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é sempre deixar eles com a base igual. Outro detalhe, quando a gente tem um A elevado a 1/2, é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho a raiz quadrada de A. Quando a raiz é quadrada, esse 2 aqui ele não precisa aparecer, né? E esse A aqui ele vai estar elevado a 1, então ele também não precisa aparecer. Então esses dois números aqui são iguais, certo? Agora vejam, perceba, se o A estiver elevado a 3, vamos botar 6/5 aqui, então ele vai ser a raiz quinta de A elevado a 6, certo? Então, como a gente não precisa fazer isso, deixa eu só ver se eu usei o exemplo certo aqui. Ixi. Tá, o 5, essa parte de dentro, é como se fosse o quadrado aqui da outra, ele vai para fora e aqui está certo. Eu achei que eu tivesse errado, mas tal qual o professor Girafales, eu só errei quando eu achei que eu estava errado. Tenho boas referências. Dito isso, eu posso começar. Veja como eu posso começar já me complicando aqui, porque eu posso simplesmente expressar esses números dessa forma, ó, raiz de 18 menos raiz de 8, né? Pelo que eu acabei de falar, é a mesma coisa. Mas a gente não vai fazer isso. A primeira coisa que a gente vai fazer isso aqui é botar em base 2. Até porque se você viu o primeiro vídeo dessa sequência aqui de revisões, você vai perceber que eu estou usando um livro bem grandão chamado de... esqueci como é que ele é chamado. Bem ali. Matemática, Contextos e Aplicações, Professor Dante. É um livro muito bom. E esse livro, quando eu peguei essas questões, ele indica para você transformar elas em base 2. Fazer com que a base dela vire 2. Para que essa base vire 2, a gente vai fatorar, fazer o famoso MMC. Fazer o MMC, primeiro aqui de 18. Como é que eu faço o MMC? Mínimo múltiplo comum. Vou até indicar aqui, ó. MMC é porque eu sou novo nisso de internet, de fazer videoaula, então eu tenho dificuldade de expressar algumas coisas que para mim são triviais. Então fazer o MMC aqui de 18, o mínimo múltiplo comum é o 2, né? Então o 2 dividido 18 dividido para 2 dá 9. Bom, o 2 ele não consegue mais dividir aqui, né? Porque eu quero um número que divida esse número e o resto seja 0. Então vai ser 3, né? 9 dividido para 3 vai dar 3. 3 dividido para 3 vai dar 1.
o resto aqui, ó, foi. Agora vejam, eu tenho 2 vezes 3 vezes 3. É a mesma coisa dizer que eu tenho 3 ao quadrado, né? Vezes 2. Tá? Eu tenho isso aqui. Tranquilidade. Então, a gente vai expressar isso aqui embaixo. Antes de expressar esse valor aqui embaixo, a gente vai fazer o MMC. Nas próximas questões eu não vou fazer tão compassadamente para não perder tanto tempo de vocês, nem o meu. É MMC de 8. Bom, o 8 é um número muito bom de fazer MMC porque ele vai direto, ó. 2, 4, 2, 2, 2, 1. Então isso aqui é 2 ao cubo, né? Eu tenho o 2, sempre 2 aqui, e ele se repete 3 vezes, então 2 ao cubo. Notem que aqui a gente tem o 3 duas vezes, então 3 ao quadrado, e o 2 uma vez. Então agora a gente vai expressar isso aqui, ó. O 18, ele vira, eu vou botar aqui entre parênteses, 3 ao quadrado vezes 2. Isso daqui elevado a 1 meio, menos o 8, ele vira 2 ao cubo. Então ele vira 2 ao cubo elevado a 1 meio. Perceba, eu posso fazer aqui duas coisas. E eu vou fazer a que eu acho mais legal de se fazer nesse momento para vocês. Que é agora transformar isso aqui em raiz. Eu posso ainda... Na verdade não posso. Eu vou transformar em raiz e no próximo aí eu posso fazer o que vocês vão ver. Lembra que isso aqui, 1 meio, é o mesmo que raiz quadrada de? Então eu vou ter aqui a raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 2 menos raiz quadrada de 2 ao cubo. Aí é que eu estou falando para você que você tem que aprender a simplificar. Por quê? Se eu tenho aqui, por exemplo, raiz quadrada de 2 de a ao quadrado, por exemplo, bom, a raiz quadrada, o que ela é? Lembra que eu falei que eu ia para o caminho mais fácil? Vai ser o a ao quadrado e o 1 meio, né? Foi o que eu fiz ali. Só que esse número aqui, que está ao quadrado, ele pode sair daqui e multiplicar aqui para cima. Então eu vou ter, ó, compassadamente, eu vou ter 2 multiplicado por 1 sobre 2. E isso daqui vai dar 1. Então, quando eu tenho aqui esse valor aqui ao quadrado, eu tenho apenas o número de dentro, porque ele vai ficar, isso aqui seria a elevado a 1, certo? Então, eu reparei aqui que eu botei aqui menos, só que aqui é multiplicação, viu, pessoal? Então, a gente tem que caçar meios de simplificar ao máximo. Por exemplo, esse 3 está ao quadrado e ele está dentro de uma raiz quadrada. Então esse 3 ele pode sair para fora. Então eu fico com 3 raiz de 2. Já o 2 ele não pode sair. Então 3 raiz de 2 menos. Agora veja, aqui eu tenho 2 ao cubo. E 2 ao cubo ele não pode sair da raiz, né? Porque tem que ser o quadrado com a raiz quadrada. Se aqui fosse raiz cúbica, então eu teria só o 2. Exatamente, eu teria só o 2. Mas não é, né? As coisas não são como você quer que seja. Elas são do jeito que elas têm que ser. Então, para fazer isso, eu vou simplificar. Porque, cara, simplificar é muito bom. Veja, 2/3 é a mesma coisa que eu fazer assim, ó. 2 ao quadrado vezes 2. É a mesma coisa? É a mesma coisa, porque expoentes eles são muito interessantes. Veja bem. 2 ao quadrado vezes 2. Quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Isso aqui é como se tivesse elevado a 1. Os dois expoentes, então eu vou somar 2 mais 1, 3. Então
2 ao quadrado vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao cubo. É, exatamente. Mesma coisa. Então, isso aqui vai ser raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Olha, tem um 2 ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. Então, ela pode sair. Saindo, eu fico com 3 raiz de 2 menos raiz de 2. Agora perceba, como é que eu vou simplificar ainda mais isso aqui? Se eu tenho 3 raiz de 2 menos uma raiz de 2, o que eu tenho? Perdão. Eu tenho aqui, na realidade, 2 raiz de 2, né? Perdão, eu sou jovem nisso da internet, às vezes eu me empolgo, quero fazer rápido demais. Eu tenho 2 raiz de 2, né? Porque o 2 que estava ao quadrado, quando corta o quadrado com a raiz, ele sai para fora da raiz, né? Então, voltou. Então, eu tenho 3 raiz de 2 menos 2 raiz de 2. Eu tenho 3... Bom, como é que eu posso explicar isso aqui de uma maneira fácil? Eu tenho 3 menos 2. Só que raiz de 2, né? Então, o raiz de 2 ele permanece. Só que o 3 menos 2 é 1. Então, eu vou ter o quê? 1 raiz de 2. Só que esse 1 está multiplicando a raiz. E esse 1, quando ele está multiplicando, vai ser sempre o outro número, né? Então, eu tenho isso aqui igual a raiz de 2. Nossa, como isso aqui é fácil. Eu demorei muito tempo para fazer esse vídeo, porque eu estou indo passo a passo. Mas agora eu vou ser mais rápido. E a primeira coisa que você tem que fazer, depois de curtir o vídeo e se inscrever no canal, é tentar resolver a letra B. Pausa o vídeo aí e vai tentando fazer. Claro que eu falo assim que é para você resolver essa, e seria muito interessante se você resolvesse, porque seria muito interessante se você resolvesse. Mas essa próxima questão, ela tem um conceito que ainda não foi abordado. Bom, mas vocês já sabem que a gente vai sempre transformar tudo em base 2. Então, por exemplo, esse fator aqui a gente vai transformar em base 2. Agora, perceba. Quando eu tenho esses expoentes, eles estão elevados a outros expoentes, eu quero que vocês se lembrem que eu posso fazer essa multiplicação sempre, como a gente fez da outra vez. Então, 4, isso aqui é muito simples, se você saber que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, eu vou ficar com 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Eu vou ficar assim, ó. 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 3. Só que isso aqui tudo é multiplicação. Cara, isso aqui tudo é multiplicação. Vezes 3 vezes 7 menos 5 elevado a menos 2. Vou resolver primeiro essa parte aqui. Claro que quando você for fazer, você pode fazer na velocidade que você se sentir mais confiante. 2 vezes 2, daqui dentro do expoente, dá 4. 4 vezes 3, 12. Então aqui eu já vou ter 2 elevado a 12. Vezes 3 vezes 7, menos 5 elevado a menos 2. Tá, ficando difícil, né? Agora como é que eu vou transformar esta parte aqui, em potência de base 2 para fazer as multiplicações certinho? Com calma que a gente consegue. 3 vezes 7, 21. 21 menos 5, eu vou ter 16. Então, vamos resolver primeiro o que está dentro do parênteses. 2 elevado a 12. Vezes 3 vezes 7, 21. 21 menos 5, 16. 16 elevado a menos 2. Aqui existem diversas maneiras de se fazer isso daqui. Lembra que eu falei que potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes? Facinho. Então, se eu pegasse aqui o 16, por exemplo, a gente vai fazer isso. Então é irrelevante eu pegar ou não o 16 aqui e fatorar, porque a gente vai ter que fazer isso. E fizesse assim, ó. Divide por 2, 8. Divide por 2, 4. Divide por 2, 2. Divide por 2, 1. Então eu vou ter 2, 1, 2, 3, 4 elevado na quarta potência. Então, eu vou ter 2
elevado a 12 vezes 2 elevado a 4, fecha parênteses, elevado a 2. Certo? Agora perceba, o que eu quero mostrar para vocês aqui é só um detalhezinho, que esse expoente aqui que está fora, ele está negativo. Eu posso transformar ele em positivo. É só eu inverter. Se eu fizer isso aqui, ó, vejam que ele está multiplicando. Se eu fizer 2 elevado a 12 e fizer isso aqui, ó, 2 elevado a 4 no 4, 2, né? Eu mudo o sinal, só que em vez de multiplicar ele vai dividir. Eu posso fazer isso tranquilamente, mas aí eu só criaria, na verdade eu só perderia mais tempo, porque isso aqui está muito fácil de resolver. É 2 elevado a 12 vezes 2, 4 vezes menos 2, menos 8. Aí isso daqui, como eu disse, multiplicação de potência de mesma base. Transforma em mesma base, então repete a base e soma os expoentes. 12 mais menos 8, eu vou ter isso aqui, ó. 12 mais menos 8, eu vou ter o quê? Eu vou ter 4. Então isso aqui é 2 elevado a 4. Agora, eu quero que vocês peguem essa questão e tentem fazê-la. Se você viu o outro vídeo, eu acho que dá para fazer isso daqui tranquilamente. Lá no outro vídeo eu expliquei que quando a gente tem soma, subtração de números que são frações, se você tiver só duas, você consegue fazer muito fácil. Se você tiver mais de duas, aí você vai ter que fazer o MMC de todos os denominadores, fazer aquela questão da pegar o primeiro, dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo de cima. Aqui, como a gente só tem dois, a gente usa a seguinte regra: a gente multiplica cruzado os números de cima e de baixo e depois multiplica os dois de baixo. Então, isso aqui vai ficar multiplicando cruzado aqui, ó, 5 vezes 2, 10, mais 10 vezes 1, 10, dividido por 20. Eu acho que eu coloquei um valor errado aqui. Ah, putê, tá estranho demais. Aqui dá pra fazer também, pessoal. Seria assim. Daria 1, né? Mas não mudaria o resultado final do que eu quero explicar. Mas o mais da hora é fazer como tá no livro aqui, porque vai dar um valor top. Esse daqui na verdade é 3. Só para corrigir aqui, para fazer igual como tá no livro. Do outro jeito também daria certo, só que não daria um valor redondinho, né? A gente não acharia potência de base 2 nesse caso. Dito isso, vamos continuar. Mesmo processo. 2 vezes 3, 6. Mais 10 vezes 1, 10. Dividido por 10 vezes 2, 20. Isso daqui a gente pode fazer a subtração, né? Que 1 menos 0,2 vai ser 0,8. Aí a gente pode resolver tanto primeiro assim, ó. 6 mais 10, 16. O 20 a gente repete. E aqui dá o 0,8. Tá. Agora, quero tudo aqui em potência de base de 2, né? Bom, eu posso fazer da seguinte forma. Veja bem. Isso aqui é só para exercitar a álgebra de vocês. Porque isso aqui é um resultado até simples. Eu poderia, por exemplo, dividir em cima e baixo por 2 aqui. Lembrando que tem aquela regra da divisão em frações. Você pega a primeira fração
e multiplica pelo inverso da segunda. Então, se eu fosse fazer isso aqui, primeira fração é 16 sobre 20 e multiplicar pelo inverso da segunda. Aqui é como se fosse 1, né? 0,8 sobre 1. O inverso seria 1 sobre 0,8. Beleza, posso fazer isso aqui tranquilamente. Não vai mudar nada. Agora eu posso fazer também da seguinte forma. 16 por 20, eu posso dividir ambos aqui por 2, né? Se eu dividir isso aqui, eu estou na verdade simplificando, dividindo os dois por 2. Vai ser 8 por 10. Eita. Vai ser 8 dividido por 10, que divide por 0,8. Agora vejam, perceba que 8 dividido por 10 é igual a 0,8. Dividido por esse 0,8 aqui de baixo que sobrou. Certo? Vai dar sempre a mesma coisa. Agora, 0,8 por 0,8, isso daqui é nada mais nada menos que igual a 1. Agora veja, se eu quero que isso aqui vire base 2, qual é o único número que elevado a outro vai tornar 1? Bom, eu quero que isso aqui esteja expresso em base 2. Então isso aqui vai ser 2. Só que isso aqui vai ter que estar elevado a um número que o torne igual a 1. Então isso aqui vai ser igual a 0. Vai ser elevado a 0. Porque 2 elevado a 0 é igual a 1. Então eu volto para o valor inicial na questão. Viu como é simples? Você não precisa se... ai meu Deus, como é difícil, eu não tenho calculadora. Não! Isso aqui está muito fácil de fazer. Agora vamos fazer a nossa letra D e encerrar essa aulinha de hoje. A letra D, ela é relativamente fácil, tranquilinha. Ó. Raiz de 8 dividido por 6, raiz de 2. Bom, essa daqui, cara, dá para você fazer com o que foi aprendido aqui, tranquilamente. Tá, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é que isso aqui está dividindo, né? Se está dividindo, é como se ele tivesse assim, ó. Se ele está dividindo, é como se ele tivesse 4 raiz de 8 dividido por 6 raiz de 2. Beleza. Agora eu quero que posso transformar isso aqui já em base 2. A gente já fez o MMC de 8, né? É 3 ao cubo. Que na verdade, a gente pode, nesse momento a gente pode deixar assim, 3 ao cubo. Então isso aqui vai ficar, olha que coisa fácil de fazer. 2 ao cubo dividido por 6 raiz de 2. Aqui tá parecendo 23, né? Eu acho que eu tô começando a ficar com sono. 2 ao cubo. Agora lembra o que eu falei sobre a raiz? Bom, agora vamos tirar essa raiz, vai ser 2. Esse número que está junto aqui, ele vai para cima, 3 vai para cima. E esse número aqui que está exposto aqui no radical, ele vai aqui para baixo. 2 elevado a 3 quartos dividido por 2. Aqui não aparece nada, então é 1, né? É, exatamente. Aqui é 6. Perceba que eu fiz isso, mas não precisava. Eu poderia apenas ter deixado aqui os números dividindo, mas eu fiz isso para facilitar a vida na visão, ver o que está acontecendo um em cima e embaixo. Agora eu vou passar esse número aqui que está dividindo para cima. Tá começando a ficar interessante, né? Quando eu passo esse número aqui para cima, eu vou botar aqui, ó, 2 elevado a 3 quartos. Ele sempre esteve dividindo, mas agora eu quero que ele fique multiplicando, que eu vou passar ele para cima para transformar em base 2, que é 2. E agora aqui, se ele estava positivo, ele vai passar a negativo, então é 1 elevado a 6.
E aí, para eu resolver, potências de mesma base, repito a base, 3/4 mais menos 1/6. Então, eu vou ficar com 3/4, vou fazer essa soma aqui, menos 1/6. Aí eu faço aquela mesma regra, multiplico cruzado, 6 vezes 3, 18, menos 4 vezes 1, 4, dividido por 6 vezes 4, 24. 18 menos 4 são 14 sobre 24. Isso aqui eu posso simplificar. Eu posso simplificar aqui por 2 e por 2, que vai me dar 7 sobre 12, certo? Então, esse valor aqui, ele vai para cá. O nosso resultado final é 2 elevado a 7 sobre 12. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido fazer essas simplificações. Nos próximos aulas vão ter... Eu planejei agora fazer produtos notáveis, que é mais uma coisa interessante. Aí depois de produtos notáveis eu vou ver o que eu vou fazer e depois a gente vai engrenar, vai fazer conta, vai fazer questão de vestibular. Mas essas aulas são primordiais para que vocês aprendam matemática. Valeu, pessoal, até a próxima.